Olá pessoal, tudo bem? Professor Alberto na área. Hoje eu vou explicar para vocês de uma forma bem fácil um padrão de entrada através do sistema de Fibonacci. E para isso eu vou contar uma historinha para vocês entenderem Fibonacci e entenderem quais são as sequências que a gente precisa fazer as coisas. Primeira sequência que você precisa fazer as coisas é você entrar, analisar o mercado, ver se ele está em alta ou em baixa, se ele está comprador, né, ou se ele está vendedor. Se ele estiver em alta, se ele estiver subindo, eu vou comprar porque o preço vai se valorizar. Se ele estiver em baixa, se ele estiver caindo, eu vou vender porque o preço está caindo e eu vou ganhar com o preço caindo. Mas o grande problema é quando eu entro no mercado, quando eu saio do mercado, em que ponto, em qual momento aqui eu vou entrar e em qual momento eu vou sair. Que padrão que eu vou usar para saber em qual momento eu vou entrar, que ferramenta que eu uso para saber em qual momento eu vou entrar, em qual momento eu vou sair. No caso aqui, eu vou apresentar para vocês o Fibonacci. O que é o Fibonacci? Nada mais é que um gráfico baseado nos ensinamentos de um matemático que se chamava Fibonacci, ok? Não vou me estender muito a história do Fibonacci, mas eu vou contar de uma forma que você vai entender. Fibonacci era um matemático, ele tinha um problema. Qual era esse problema? O problema era determinar o nascimento de coelhos, a população até onde chegava. Então eu vou usar essa mesma história, só que de uma forma um pouquinho diferente para facilitar. Imagina que eu quero ganhar dinheiro no mercado e o mercado ele se compõe em comprar e vender coelhos. Então, beleza. Eu tenho um terreno aonde esses coelhos vão ser criados, ok? Então aqui nesse topo aqui eu comprei os coelhos e os coelhos começaram a se reproduzir e ao mesmo tempo que eles começaram a se reproduzir, o capim começou a acabar, ok? Então chega um momento que os coelhos começam a morrer de fome. Então naquele momento eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou vender os meus coelhos ou eu vou comprar mais coelhos? Não, eu tenho que me livrar daqueles coelhos, porque a população começa a diminuir. A população começa a voltar para a população inicial. Então vamos lá, vamos entender. Eu tinha um casal de coelhos, 2 coelhinhos, ok? Aí esses 2 coelhinhos começaram a se reproduzir. A cada 2 meses eles se reproduziam e foram aumentando a população de coelhos. Mas aumentando a população de coelhos, diminui o alimento que eu tenho para dar para os coelhos. E aí os coelhos começam a morrer. Começam a voltar ao mesmo patamar inicial dos 2 coelhos iniciais. Professor, não estou entendendo nada, que tem uma coisa a ver com a outra. Então vamos traçar aqui o Fibonacci quando eu comprei os coelhos. Então eu comprei o coelho e aqui nesse momento aqui, ó, eu vou até o final aonde os coelhos morreram. Então comprei o casalzinho de coelhos, os coelhos começaram a se reproduzir, certo? E aí eles começaram a comer todo o capim que tinha e eles começaram a morrer, a voltar a mesma quantidade de coelhos que tinha antes. Vamos entender isso. Se eu sempre comprar coelhos, o terreno que eu tiver sempre vai ser o mesmo, não vai mudar. A população de coelhos, ela sempre vai se comportar em crescimento. A cada 2 meses vai se aumentar a população de coelhos. Sempre vai ter aquele padrão. Comprei, a população começou a aumentar,
a comida começou a faltar, começou a acabar a comida, e aí eles começam a morrer e os coelhos vão sobrando, sempre na mesma proporção, até que volta a ter 2 coelhos novamente. Bom, então está estabelecido um gráfico, um padrão, aonde desculpa aí, pessoal, aonde sempre a coisa vai acontecer do mesmo jeito, o mesmo tamanho de terreno, a mesma quantidade de coelhos, cresce a população, come o capim, começa a morrer a população, volta. Bem, já entendi, professor, mas o que isso tem a ver com o Forex, o que isso tem a ver com o mercado financeiro? O que acontece é que eu tenho um padrão aqui, um par de moedas, o euro e o dólar, certo? Então, nesse momento aqui que eu comprei o par de coelhos, né, que eu tenho dinheiro para comprar os coelhos, eu tenho a decisão de comprar ou vender o coelho. No caso aqui, o meu coelho se chama euro-dólar. Se eu sei que o capim já acabou, isso quer dizer que os coelhos vão começar a nascer, não vão ter como sobreviver, vão chegar a um determinado patamar e vão começar a retornar ao número original de coelhos, ou seja, 2 coelhos, que é igual a 100%. Vocês podem perceber aqui no gráfico que aqui ele começou a cair, chegou aqui nesse patamar, olha aqui o patamar, chegou aqui nesse patamar, e ele foi até essa resistência, aqui tem uma resistência, ele fez o mesmo topinho que a resistência anterior, e aí depois fez o mesmo topo que a resistência anterior, futura. Então ele fez aqui esses mesmos topos aqui, né? Aqui houve uma resistência aqui, ó, tá vendo? Ele estava caindo aqui, então ele ficou aqui, ó. Será que eu caio? Será que eu vou subir? Ficou um momento de indecisão aqui. E ele caiu, beleza, mas ele voltou aqui, caiu de novo, voltou aqui. Então eu já consigo traçar aqui, pelo menos entre esse ponto e esse ponto aqui, eu já consigo traçar uma reta. E aí caiu de novo aqui e subiu de novo aqui. Isso ele caiu em 60%, 61,8%. Ou seja, os coelhos começaram a se reproduzir, o capim começou a acabar, e aí a população começou a morrer, chegou em 61%, o capim voltou a crescer um pouquinho, né, porque morreu a população, e aí eles continuaram a crescer, e aí chegou num patamar de 38% do capim que tinha, começou a população a morrer de novo e voltar ao original. O que está se querendo aqui é chegar aqui, ó, nos dois, no casalzinho de coelho novamente. Então está estabelecido um padrão. Se você tem matematicamente um comportamento que se repete, você consegue determinar um ponto de entrada naquele comportamento, ou seja, no momento que você vai comprar ou vender o seu ativo, no caso aqui do euro-dólar. Por que eu estou mostrando, eu estou contando essa história de coelho? Porque na realidade o matemático, então, como eu falei, Fibonacci, ele tinha esse problema de coelho. Ele tinha que determinar a população do coelho. E aí nos próximos vídeos eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas eu quero deixar claro aqui para você entender em que ponto entrar e em que ponto sair. Então eu tenho aqui o início, né, os 2 coelhinhos,
até o ponto máximo aqui, o ponto zero. Então vamos chamar aqui de ponto zero, aonde a população começou a morrer e voltar a população para o ponto inicial de 2 coelhos. Aqui o euro-dólar começou a cair, certo? E ele respeita, na maioria das vezes, por isso que eu digo que nada aqui é 100%, mas na maioria das vezes ele vai respeitar essa contração, né? Esse retorno aí, esse desenho de retração do Fibonacci. Então ele vai respeitar essa fórmula matemática, como você queira chamar. Então, se eu sei que ele sempre vai respeitar essa fórmula matemática, quando ele caiu aqui e chegou no ponto que o capim acabou e os coelhos então começaram a morrer, ele chegou num ponto que, se eu olhar para o passado, que é o que aconteceu aqui, ó, o capim, quando os coelhos morreram, o capim voltou a crescer, e nesse ponto já tinha capim para os coelhos começaram a comer capim de novo, ou seja, começaram a se multiplicar, começaram a cair. Então esse ponto aqui do 61,8 é o ponto de retorno que está retornando, né? É o ponto que está retornando, aonde eu posso fazer uma venda. Eu posso vender os meus coelhinhos, certo? Porque eu sei que eles vão começar a comer capim até que a população vai morrer. Beleza. A população, para não morrer, o que eu vou fazer? Eu vou entender que nesse ponto aqui, ó, onde acabou o capim, a população vai retornar à origem, ou seja, está indo em direção aos 2 coelhinhos. Se continuar morrendo de fome, ela vai em direção aos 2 coelhinhos até chegar a voltar à origem. Então, por isso que eu quero dizer para vocês, para eu saber o que está acontecendo, que vai acontecer no futuro, basta que eu olhe para o passado. E é isso que Fibonacci nos mostra, como olhar o futuro vendo primeiramente o passado. Eu já conheço a história dos coelhos. Ela aconteceu aqui, ó, os coelhos começaram a comer e morreram, né? Aí o capim voltou a crescer, porque já tinha bastante coelho que começaram que nasceram, e chegou nesse ponto, eles não tinham o que comer, ficaram indecisos aqui, tá vendo? Essas velas aqui mostrando indecisão. Então eles morreram, parte deles morreram, os coelhos começaram a retornar o seu número original, que era de 2 coelhos, ok? 2 coelhos aqui na população, aqui também 2 coelhos, e aí eles começaram a crescer de novo a população, acaba o capim e eles começam a crescer, a retornar a quantidade de coelhos anteriores. Isso é um comportamento que acontece no mercado. O mercado respeita muito o Fibonacci, certo? O mercado respeita muito. Então você consegue estabelecer um padrão aonde você vai saber, começou a cair, deixa eu voltar aqui um pouquinho, começou a cair, eu tenho aqui os meus coelhinhos, começou a cair o meu euro dólar, eu vou então vender. Vendi. Eu sei que nesse momento aqui, quando atingir 38, ele vai começar a recuar, ele vai começar a voltar.
Então, se ele vai começar a voltar, nesse momento aqui, eu saí da operação de venda e abro uma operação de compra, porque eu sei que vai começar a subir, ok? Então, se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que saber o momento em que eu vendo, o momento que eu saio da operação, o momento que eu compro e saio da operação e começo a vender de novo, e aí eu sei o momento em que eu devo voltar a comprar e o momento que eu devo vender. Você está entendendo? É um comportamento, isso daqui é uma lógica. Vai funcionar 100%? Mais uma vez eu digo, nada é 100% garantido dentro do mercado. Mas você aprendendo a usar esse gráfico, entendendo essa historinha de coelho aí que eu inventei, para que vocês consigam entender a lógica da coisa. Então, se eu tenho um terreno, esse daqui é o meu terreno, ok? E aí no futuro eu não sei como vai se comportar o mercado, mas se eu olho para o passado, eu já sei as tendências. E como é que eu vou olhar para o passado? Eu vou olhar para o passado usando o Fibonacci, traçando ele. Eu posso traçar em dois sentidos. Depois na próxima aula eu vou insistir em falar em Fibonacci, vou insistir em falar dessa forma para vocês aprenderem e quererem entender isso aqui. Então, basicamente, o valor que eu tenho hoje no mercado do meu euro-dólar, ele vai ter uma evolução, no caso, uma evolução para baixo, né? Ele vai cair, mas ele vai querer retornar ao preço original. E se eu sei em que pontos ele vai retornar ao valor, vai querer começar a retornar ao valor original, eu vou comprar naquele ponto e esperando então ele retornar, ele subir. Ele retornou aquele valor original, eu sei que ali, ó, ele não está indo toda hora lá, porque aqui é uma resistência, aqui embaixo é um suporte. Então eu tenho suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui e suporte aqui. Aqui ele venceu o suporte, certo? Ele venceu o suporte, desceu, o preço está descendo. Então isso é tendência de baixa, ok? Então, topos e fundos, topo da vela e o fundo da vela sempre baixando, é tendência de baixa. Agora, se eu traço o Fibonacci aqui, eu pego no ponto maior, aonde o meu preço estava, onde estavam os dois coelhinhos, levo para o ponto menor, ao mínimo que ele chegou, ao valor mínimo que ele chegou. Então daqui, ó, acabou o capim, não tem mais o que fazer. A população vai morrer, vai começar a retornar para o valor de 100%. 100% são os dois coelhinhos, certo? Então, pessoal, parece meio loucura o que eu estou falando, parece que não entendi nada. Se você não entendeu nada, reveja o vídeo, assista novamente e aí tente entender essa parte gráfica aqui, porque todo mundo fica falando de Fibonacci, mas não explica essa parte gráfica que eu estou explicando. No próximo vídeo eu vou querer continuar com Fibonacci, porque essa é um Fibonacci, você fale do jeito aí que você quiser. Fibonacci que eu falo. No próximo vídeo eu vou querer continuar com ele, porque essa é uma ferramenta muito importante. E se você entendeu essa historinha aí de coelho, de dois coelhinhos aqui, os coelhinhos começam a se reproduzir. Se reproduziram, chegou a um máximo de reprodução porque não tem mais capim. Não tem mais capim, a população começa a morrer. Começou a morrer, a população vai retornar à quantidade anterior. Ou seja, o valor, o preço do meu ativo vai querer voltar para o anterior. E se ele vai querer voltar, eu sei que nesse ponto traçado o Fibonacci, eu sei os
pontos aonde ele vai ele vai se comportar daquela forma. Ou seja, morreu pouco capim, volta pro original. Muito capim, continua caindo, certo? Então procure entender essa minha analogia, porque eu tentei explicar de uma forma simples. Nas próximas aulas eu vou explicar mais a respeito de Fibonacci. Nós vamos trabalhar bastante ele como uma ferramenta que não é um santo graal, que ela não fala tudo, ela não explica tudo. Você não vai sempre ganhar com ela. Vai ter momentos que ela não vai obedecer o Fibonacci, mas na maioria das vezes ele obedece. Você entendendo isso daqui, pessoal, com certeza você vai ter mais sucesso, ok? Então pergunte aí, se gostou, dê um like, dê um joinha, se inscreva no canal para receber novos vídeos e comece a estudar bem a fundo Fibonacci. Nas próximas aulas nós vamos explicar um pouco mais. Espero que você tenha entendido aí como é que a coisa funciona. E um abraço, desculpe aí qualquer falha durante o vídeo. Até o próximo vídeo, não esqueça de se inscrever no canal.